paz do Senhor, irmãos. Coloque-se de pé nesse momento. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos de Ti. Vem neste lugar. Meu desejo é sentir o Teu poder. Então vem, Senhor, vem nos incendiar. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Como é bom louvar o nome do Senhor, não é mesmo? Somente Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Louvamos o nome do Senhor assim. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Ó Senhor, nós estamos aqui buscando, Senhor, a Tua presença. Então vem, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Senhor, te damos honra, honra. Te damos glória. Pra sempre, amém. Então vem, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos, Senhor, toda a honra. Te damos todo o nosso louvor, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Que o Senhor já preparou, Senhor, em nossos corações o desejo de Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Então nós adoramos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso Deus é santo. Ele está entre nós. Ele habita na adoração. Vamos louvar o nome do Senhor? Adore com suas palmas.
nosso Deus está entre nós. Ele habita na oração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é bendito e santo. O nosso Deus está entre nós. Ele habita na oração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é bendito e santo. Santo, santo. O nosso Deus é 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 santo. Por isso que tudo que eu tenho é teu, Senhor. Meu coração é teu. O meu amor é teu. Vamos louvar o nome do Senhor. Os irmãos têm a oportunidade de trazerem os dízimos e as ofertas nesse momento. Vou seguir o teu caminho, vou fazer tua vontade, vou viver só para ti. Vou renunciar ao mundo, vou negar-me a mim mesmo, vou viver só para ti. Pois um só dia em teu altar vale muito mais pra mim do que 1000 anos longe do teu amor. Tudo que eu tenho é teu, Meu coração é teu. Eu sou teu. eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu, o meu amor é teu. Eu sou teu, eu sou teu. Vou seguir. Vou seguir o teu caminho, vou fazer tua vontade, vou viver só para ti. Vou renunciar o mundo, vou negar-me a mim mesmo, vou viver só para ti. Pois um só
Abram suas Bíblias em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, de 6 a 9. Pedro 5, de 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Podem se sentar. Amados, há um lugar que nós só encontramos descanso no Senhor. Às vezes nós reclamamos tanto da vida. Eu queria ler aqui uma lição assim que eu achei importante. Queria ler para os irmãos. A vida, pessoas sempre reclamando. A vida nunca está boa o suficiente. A escola acabou. O namorado não é mais a alma gêmea. A comida podia ser melhor. O filme de terror não assustou tanto. O café está amargo. A paixão se foi. O serviço não paga bem. O ônibus está sempre lotado. A piada não teve graça. A felicidade sempre bate na porta ao lado, nunca na sua. A roupa do fulano é mais cara. O calor só aumenta. O frio é cada dia mais insuportável. O carro não é um Mercedes. A responsabilidade chegou. O final de semana não foi o que eu esperava. A confiança foi embora. O medo vive na porta ao lado. A vida nunca está boa o suficiente para você. A felicidade está desproporcional. A vírgula nunca chega ao ponto final. A vida nunca está boa o suficiente. E o que nós podemos fazer para torná-la diferente? Jesus, quando morreu lá naquela cruz, ele não reclamou. Ele só pensou em você. Ele só pensa em nós. Mas tem muitas pessoas que nunca agradecem o que Deus faz, que nunca descobre onde está um lugar que ele possa descansar, que ele possa depositar a sua confiança. Irmãos, olha só, esses dias, domingo, eu fazendo louvor. Então, quando eu cheguei em casa à noite, a minha menina ficou passando mal, muita dor, e não conseguia nem andar. Assim, uma dor muito forte no abdômen dela. Então, aí o Gustavo foi lá, olhou, medicou, falou assim, não é nada grave. Mas ela continuou chorando e sentindo muita dor. Então, levei ela lá no pediatra, fizemos exames. Mas a primeira coisa que eu fiz foi orar e pedir a Deus, Senhor, tira essa dor dela, que não seja nada, que isso vai passar, porque eu tenho fé e eu confio em Ti. Então hoje eu fiz os exames dela, levei lá, e ela não tem nada. Mas eu confiei no Senhor. Eu fui num lugar e descansei no Senhor. Nesse lugar só tem refrigério. É um lugar de amor. Ele te ama. E Ele só quer que você busque a Ele nesse lugar. Que você sinta a presença dEle. Busque ao Senhor. Que tudo Ele fará por você. Porque Ele te ama. Entregue sempre o seu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará por você. Declare comigo. Quem souber, pode cantar essa canção. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti.
lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Olha que bênção, amado. Esse lugar é somente o Senhor. Ó Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Ó Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Ó Deus, é nesse lugar que nós queremos ir, porque nós sabemos que só em Ti, Senhor, que nós encontramos, Senhor, o amor, a cura. Ó Deus, Tu és tudo que nós precisamos. Somente em Ti nós descansamos, Senhor. Somente em Ti há refrigério para nossas almas. Somente em Ti há o amor, há o perdão, Senhor. Declare comigo: Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso, podemos confiar em Ti. E o Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, aqui neste lugar, depositado no Teu altar. Ó Pai, vem cada dia estar com cada um aqui presente, com toda a Sua igreja, Senhor. Ministra, Senhor, em nossos corações, através da Tua palavra, que tudo que vier, Senhor, venha falado
somente do teu amor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças, vem aqui, nós vamos orar pelas crianças. Logo após, a irmã Rosilda estará louvando ao Senhor. Presença, Deus, nós queremos, ó Deus, estar agradecendo ao Senhor pelos momentos de paz, pelos louvores já entoados, ó Deus. Receba, Senhor, nossa adoração como cheiro suave a Ti, Deus. Agora, ó Deus, nós apresentamos, ó Deus, as crianças, Senhor, da Tua igreja aqui em Tuas mãos. Nós pedimos em favor de cada vida, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as crianças, que elas não cresçam, Deus, só no tamanho e na idade, mas que elas possam crescer na graça e no conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Deus. Abençoa os pais, para que eles possam, Deus, ter a instrução vinda do Senhor, instruir, Deus, essas crianças, Deus, nos Teus caminhos. Agora, no momento que ela estará ouvindo a Tua palavra, na linguagem delas, nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando o coraçãozinho delas, ó Deus. Que elas possam, Deus, tirar, Senhor, lições para as suas vidas, Senhor. Que elas cresçam, Deus, na graça e no conhecimento da Tua palavra. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor, irmão. Irmãos, será que nós temos levado a sério nossa vida de oração? Será que nós temos posto tudo no altar do Senhor? Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E será que nós temos afastado de tudo que nos afasta de Deus? Enquanto eu estiver cantando, os irmãos pensem nisso. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, quando tudo deixares no altar. Convido os irmãos que puderem que se prostrem aos seus joelhos diante do altar do Senhor. Santo Deus, nós nos rendemos aos teus pés, porque não há lugar melhor, Pai. Nós reconhecemos que só tu és Deus, só tu és Senhor, e não há outro igual a ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a tudo entregarmos no teu altar, Santo Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ó Pai. O Senhor conhece os nossos corações e quanto nós somos dependentes de ti, ó Pai. Nós viemos nessa noite para render culto a ti, ó Deus. E nós nos prostramos diante de ti, Senhor Deus. Porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos anseios, e nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, ó Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito a tua obra em nossas vidas, e nós somos gratos por isso, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça que está sobre nós. Muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu neste dia, ó Pai. Obrigado porque nós pudemos vir à tua casa prestar culto a ti, ó Deus. Neste momento nós lhe clamamos em especial pela dona Neuza, da Iranete, ó Pai. Tem misericórdia da tua filha, do Sebastião também, Pedrinho, Pai, da irmã Nelly, do Ronaldo, genro do irmão Álvaro, e em favor do Mário, que está internado em BH com cirrose, Pai. Tem compaixão desses, seu Deus. Vem com tua graça, nós clamamos a ti, porque nós sabemos que tu és o médico dos médicos, e não há outro igual a ti, Senhor Deus. Nós lhe pedimos que o Senhor esteja vindo com o teu favor sobre a vida desses, ó Pai.
o Senhor esteja agindo com o teu Santo Espírito em favor deles, ó Pai. Consola, conforta e dirige os corações deles, ó Pai. Toda enfermidade, todo mal e toda dificuldade que esses têm, ó Pai, o Senhor esteja vindo com o teu favor sobre a vida deles, ó Senhor Deus. E nós lhe clamamos em especial nessa noite, Santo Deus, em favor de todos os teus missionários que estão espalhados por todo o mundo, ó Pai. Nós não queremos deixar de ser aquilo que o Senhor nos escolheu para fazer, ó Pai. E nós lhe clamamos em favor dos teus que estão espalhados por todo o mundo, ó Pai. Guarda, protege, dirige com o teu Santo Espírito, ó Pai. Dê-lhes sabedoria, entendimento, direção, ó Deus, para fazer a tua obra e fazer o teu querer, a tua vontade, Santo Deus. E que todos nós que aqui estamos, que nós não deixemos, ó Deus, de levar a esperança que nos alcançou, a esperança de Cristo Jesus, o teu Filho, que nos dá a vida eterna, que nos reconcilia contigo, ó Pai. Que nós não nos calemos, mas que nós nos posicionemos e nos impulsionemos a fazer cada vez mais a tua obra aqui em Batiba, ó Pai. Em todo o estado do Espírito Santo, no Brasil e aonde o Senhor nos levar, ó Deus. Que nós nunca nos calemos, que nós nunca deixemos de fazer a tua vontade, ó Pai. Continue, Santo Deus, abençoa neste culto que nós estamos prestando a Ti, ó Pai. Quebranta os nossos corações com o Teu Santo Espírito. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Quebranta os nossos corações e nos faz ouvir a Tua voz, ó Deus. Que nós não saímos daqui nessa noite da mesma forma que nós chegamos, mas que nós possamos sair daqui transformados por Ti, ó Deus. Que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Aquilo que nós temos feito, falado ou até pensado e desejado que não é do Teu agrado, ó Deus. Purifica-nos para melhor Te servir. Que nós estejamos buscando cada vez mais ser santos como só Tu és santo, ó Deus. Cumpre em nós o Teu querer, a Tua vontade. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. O Senhor conhece todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Que todos eles se cumpram, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Porque nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Que nós estejamos cada vez mais buscando nos transformar o entendimento, meditando cada vez mais na Tua palavra, Te obedecendo e Te servindo, ó Deus. E eu lhe clamo não em o meu nome, mas em nome daquele que era, que é e que há de vir. A nossa esperança, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, que eu oro. Amém. Amém. A paz e a graça, meus irmãos. Nós estamos hoje no último dia do mês de maio. E eu convido os irmãos para nós encerrarmos a nossa campanha de missões mundiais, abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 15. Esse é um chamado que nós temos da parte de Deus por meio de Pedro, escrito a nós também, que somos igreja dele. Achei? 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais uma vez. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Eu só quis ler esse versículo com os irmãos, porque a campanha de missões mundiais foi: leve esperança até que ele venha. E a divisa foi Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. O chamado que Pedro nos faz é que nós sejamos sempre preparados para responder a todos que nos perguntarem a razão da esperança que há em nós. E o nome da razão que há em nós se chama Jesus Cristo. Amém?
que nós não nos cansemos de fazer aquilo que o Deus nos chamou para fazer. A ordem, a missão que Ele nos deu, enquanto missionários, que todos nós já somos. Que nós desfrutemos o privilégio de ter a esperança que Cristo Jesus nos garantiu. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Na realidade, nós realizamos missões o ano todo. Então, nós estamos só fechando o mês e vamos estar falando agora um pouco sobre missões estaduais. Então, a partir do mês de junho, a ênfase vai ser em missões estaduais. Mas a nossa visão missionária como igreja precisa ser uma visão aberta e que nós não possamos fazer missões apenas no período da campanha, mas que cada um de nós possamos entender que somos um missionário. Amém ou não? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13 até o verso 19. Eu quero falar um pouco hoje sobre a Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Igreja de Jesus Cristo. Porque na realidade existem muitas igrejas espalhadas. Muitas. E nós precisamos conhecer um pouco da Igreja do Senhor Jesus. Mateus 16, verso 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por este momento aqui na tua presença, obrigado porque o Senhor vai falar ao nosso coração. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo os últimos dias. E é preciso entender uma coisa: eu não estou dizendo o dia que Jesus vai voltar. Porque o próprio Cristo disse: ninguém sabe o dia e nem a hora, quando ele estava aqui. Mas ele deixou para nós sinais de que anunciariam que a sua vinda estaria próxima. Então os sinais, eles apontam para que a vinda do Senhor realmente venha. É por isso que eu tenho sentido no meu coração, no meu tempo de oração, de leitura da palavra, que nós somos a geração que veremos a volta do Senhor. Então a questão é: eu estou preparado? Eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo? Quando nós começamos a pensar no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender algumas coisas nesta noite, que precisa realmente queimar nos nossos corações e nos levar a uma reflexão ainda mais profunda da nossa vida com o Senhor. Interessante que a própria palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E muitas pessoas estariam correndo atrás de falsos profetas, falsos pastores,
falsos que se levantariam em nome do Senhor, e a Bíblia diz que até os demônios se manifestariam como anjos de luz, fazendo milagres nesse tempo para enganar o máximo de pessoas possíveis. E a palavra de Deus, ela nos deixa esse alerta, e eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo realmente um tempo onde tem crescido e aumentado a busca por movimentos, por milagres, por sinais, por manifestações sobrenaturais. E existem pessoas que estão correndo atrás disso, e não é tempo de correr atrás disso, é tempo de nos centralizarmos na palavra do Senhor. Tem muita gente que tem dado um valor tremendo e extremo a louvor, a oração, mas tem tido esse valor em extremo sem um embasamento na palavra. Nós devemos louvar sim, adorar sim, experimentar o mover do Espírito sim, mas fundamentados na palavra. Queridos, cuidado com os movimentos. O Senhor, Ele deixa o alerta que até fogo vão fazer cair do céu em nome do Senhor, mas não tem nada de Deus, nada do Senhor. Espíritos enganadores que irão se levantar nesse tempo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, eu consigo conhecer um pouco da igreja de Jesus Cristo e começar a avaliar, será que eu tenho sido um pastor na igreja de Jesus Cristo? Será que você tem sido um frequentador da igreja de Jesus Cristo? Essa reflexão não é só de vocês, ela é minha, filho. Porque eu posso viver enganado um tempo todo. Então nós precisamos vir para a centralidade da palavra, trazer Cristo para o lugar dele, para conhecer o plano e o propósito do Senhor. É muito importante para nós conhecermos neste tempo a igreja de Jesus Cristo. E existem muitas ideias erradas sobre o surgimento da primeira igreja e por aí vai, muitas ideias erradas. Então vamos explicar aqui o jogo de palavras do verso 18. O que diz o verso 18 aí? Quem pode falar para mim? Você fechou a Bíblia? Não, né? Jesus, ele olha para quem, igreja? Pedro. Então ele olha para Pedro e diz assim, depois da declaração que Pedro faz, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim, diante da sua declaração, eu quero afirmar que você é Pedro. Diga amém. Pedro, esse nome, essa palavra quer dizer pedra. E aí nós trazemos do grego para nós, que quer dizer um fragmento de pedra, uma pedrinha. Então Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, porque você declarou a verdade a respeito de mim, movido pelo Espírito, eu declaro que você é uma pedrinha, você é um fragmento de pedra. E aí ele olha para ele e diz, e sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Nesse sentido da palavra, quando você olha para o irmão que está do seu lado, para a pessoa que está do seu lado, você pode chamá-lo de Pedro também. Quem entendeu isso? Porque Jesus está dizendo, você é uma pedra viva, Pedro. E eu vou colocar você sobre mim, que sou a rocha, a pedra de esquina, a pedra principal. E vou começar a edificar a minha igreja.
Então existem muitas outras pedras. E aí, essas pedras vivas são aquelas que estão sendo alcançadas para construir um edifício, o qual a própria igreja é anunciada como edifício de Deus. Então eu e você somos estes fragmentos de pedras vivas que estamos sendo colocados sobre esta rocha que é Cristo, a pedra principal, a base, a pedra de esquina, e a igreja de Jesus Cristo é aquela que é construída sobre ele mesmo, que é o fundamento. E essa igreja não tem nome denominacional. O problema é quando não entendemos isso e começamos a brigar por placas de igreja. E saímos da centralidade, porque Deus nunca quis briga. Deus trouxe em Cristo o quê? Unidade. Nós somos uma igreja batista. Temos uma história como batistas. Mas antes de ser igreja batista, eu e você somos do Senhor Jesus. Amém? Somos a igreja de Cristo e precisamos entender isso. Então, de quem é a igreja a partir desse texto? De quem? Ela é do pastor? Não é minha, não? Nem pensar, né, irmão Silvio? A igreja é de Jesus. Quando a igreja ela tem dono, ela não é de Jesus. Se a igreja for do pastor, ela não é de Jesus. Se a igreja for sua, ela não é de Jesus. Se a igreja for dos irmãos que tem um dízimo mais alto, ela não é de Jesus. Se a igreja é de um grupo que é fundador da igreja, membros fundadores, ela não é de Jesus. Porque a igreja de Jesus é dele. Ele é a autoridade. Ele é o Senhor. E aqui também está registrado o início da igreja, como ela surgiu. Este texto ele é tremendo. Eu quero pensar com vocês aqui. Jesus ele chega para os discípulos e ele pergunta agora à parte: quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas lá fora estão falando a meu respeito? Eu quero ouvir, eu quero saber. Porque é muito importante saber o que os outros estão falando de nós, amém? Então havia ainda um entendimento atravessado a respeito de quem era Jesus. E não responda para mim, mas você sabe quem é Jesus? E aí eles diziam: Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias. Ou alguns dos profetas. Então o Senhor ele pergunta: e vocês que caminham comigo esse tempo todo? Quem eu sou para vocês? Pensa aqui com você mesmo. Quanto tempo você frequenta esta igreja? Há quanto tempo você vem ouvindo falar de Jesus? Quem é Jesus para você? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na realidade, essa era a declaração. Por quê? Porque os judeus esperavam a vinda do Messias, do Cristo. Então, Pedro declara pelo Espírito Santo quem era Jesus. E aí nós começamos a entender este jogo de palavras que ele diz: então agora, Pedro, que você entendeu, e os apóstolos que estão aqui, os discípulos que estão aqui, também estão entendendo isso, agora eu vou iniciar a minha igreja. Agora eu vou fundar a minha igreja. E a primeira pedra desta igreja, desta construção, vai ser você, Pedro. E certamente acrescentou os outros depois. E acrescentou cada um de nós. Então eu vejo o surgimento da igreja aqui, nesse texto. Qualquer igreja que surge fora disso, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Fora desse entendimento, ela deixa de ser a igreja do Senhor. No verso 19,
é falado sobre a autoridade da igreja. E aí nós queremos que você entenda isso aqui. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? E eu te darei o que, igreja? As chaves do reino dos céus. Olha aqui para mim. Jesus enfiou a mão no bolso e tirou uma chave e deu a Pedro, foi assim? É assim que vocês entendem? A linguagem aqui, ela é figurada. O sentido é espiritual. O que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, já que você foi aquele que trouxe a revelação vinda do Espírito, eu estou te dando autoridade. Quem tem chave tem autoridade, diga amém. Jesus é o Senhor da igreja, mas deu autoridade a Pedro. E aí o que diz essa autoridade? Tudo aquilo que você ligar, aonde? Será ligado, e tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Ele está dando esta autoridade para Pedro. Pedro aqui, ele se torna justamente o primeiro líder. Então, como você interpreta esse versículo? A quem Jesus estava dirigindo a palavra? A Pedro. Então ele está dizendo assim: a minha igreja precisa de uma liderança, apesar de eu ser o dono, ela está edificada sobre mim, mas eu preciso que alguém lidere esse grupo e avance nessa direção. Vamos pensar na nossa visão eclesiástica. Pedro foi o primeiro pastor dando início à igreja do Senhor Jesus, diferente do que outros pensam. E aí, quando eu penso sobre reconhecer a autoridade da igreja, a partir desse texto, eu gostaria que você olhasse comigo aí Amós, capítulo 3, verso 7. Livro do profeta Amós. Um dos profetas menores, Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim a palavra de Deus: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diga amém. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que na igreja dele, ele vai colocar autoridade espiritual. E que Deus não vai revelar nada antes de passar pelo profeta. Quer você aceite isso ou não, é palavra de Deus, não é minha. Filho, quando Deus coloca um pastor, um líder espiritual, Ele coloca para dar uma direção ao rebanho, à igreja. Quando eu me rebelo contra uma direção e uma autoridade, eu estou me rebelando contra o próprio Deus que instituiu a autoridade. Deus trouxe essa palavra, está trazendo essa palavra, por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, Deus vai continuar falando, através dos seus servos, os profetas, dando uma direção à igreja, para que ela não saia do propósito principal de Deus para a sua vida. Porque enganadores virão. E aquele que tem dificuldade de se submeter a uma autoridade espiritual, ele vai sofrer, ele vai cair no engano. Então a autoridade espiritual é uma proteção para a igreja, para o rebanho. Amém ou não? Interessante que o próprio Senhor, ele ilustra muito essa questão. Quando alguém sai do meio do aprisco
e toma direções, ele fica à mercê do lobo, fica realmente à mercê do inimigo. Mas quando ele está debaixo de uma direção, dos cuidados do seu pastor, do seu líder espiritual, ele tem a proteção de Deus sobre a vida dele. Você entende isso, querido? Então, Deus é aquele que tem zelo pela sua igreja, pelo seu povo. Mas tem muita gente que não quer seguir uma direção, não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual. E aí nós, quando fazemos isso, nós corremos um grande risco, porque aquilo que Deus tem para falar para a igreja, Ele vai falar sim, através dos seus servos, os profetas. Deus, Ele vai falar com você, eu não estou dizendo que Ele não vai falar, mas Ele vai confirmar no seu coração aquilo que Ele já falou para o líder espiritual. Então eu tenho ouvido nesses últimos tempos alguém dizendo assim: pastor, Deus tem falado comigo e tem dito que é para eu largar tudo e ir nessa direção. Imediatamente o Espírito Santo testifica comigo. Eu não quero ser mais pormenores para não expor ninguém, mas eu estou contando de realidades. E aí o Espírito Santo testifica no meu coração que aquilo não foi Espírito de Deus, não foi Deus que revelou. Há um engano, há um outro Espírito falando. E a primeira coisa que eu falo: ora um pouco mais, busca uma confirmação de Deus. E algumas pessoas estão chegando, ou pensando que estão chegando num nível espiritual, que não precisam mais de uma direção de Deus através da liderança, porque entendem que já chegaram num nível espiritual muito alto. Eu chamo isso de orgulho espiritual, que é um outro extremo, filho. Existem aqueles que são frios espiritualmente, que precisam aquecer, é uma extremidade. E existem aqueles que estão se achando, que estão num nível muito alto espiritualmente, que é um outro extremo, que é perigoso também. Então Deus coloca o pastor para trazer para a centralidade, não matar os sonhos e a ação do Espírito, mas também não permitir que vá para o extremo e para o engano que o diabo tem levantado. Existem alguns movimentos hoje que eles são denominados os sem igreja. Você busca um histórico desse grupo, e eu estou falando de fatos presentes, igreja. E aí você pergunta assim: vocês não têm igreja, vocês não levantam placa de igreja, que bonito isso, né? Bacana. Mas quem é a autoridade espiritual sobre vocês? Não temos. Busca o histórico, eles se rebelaram diante de uma autoridade e saíram e não se uniram em igreja nenhuma, se uniram a eles mesmos. Estão fazendo um movimento que estão declarando ser um movimento de Deus. E aí eu venho para esse texto que nós lemos de Mateus e diz que o Senhor, Ele diz assim para Pedro: eu vou te dar as chaves, Pedro. Diga amém. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Lidera essa minha igreja, faz ela crescer, prepara novos líderes, novos pastores, para que essa igreja continue avançando e cumprindo o propósito do Senhor. Então Jesus, Ele vem, estabelece a sua igreja, funda a sua igreja sobre Ele mesmo, e Ele completa a sua obra e Ele volta aos céus. Ele faz o que precisava ser feito, completa a obra redentora, prepara aqueles homens. E aí no capítulo 28 de Mateus, abre comigo, por favor, versículo 16 ao 20. Mateus 28, 16. E diz assim: e os 11 discípulos
partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Lembra da chave? Amém? Verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16. Vai um pouco mais à frente aí, por favor. Versículo 17 em diante. Marcos 16, verso 17 até o 20. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Perceba uma coisa, vamos ligar esses dois textos, Mateus 28 e Marcos 16. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder. Quem é que tem todo o poder? Jesus. É dado a ele todo o poder. Aí ele diz assim: agora vocês vão. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou liberando esse poder para vocês. Agora, qual é o poder que ele está liberando? Para fazer o quê? É aqui que está o engano. Tem gente focando muito no milagre, no falar línguas estranhas, nas curas, no expulsar demônios. O Senhor diz em Marcos: estes sinais seguirão aos que creem. Mas o propósito qual é? Testificar que foi o Senhor quem enviou. Porque quando Jesus estava na terra, ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos por Satanás, mas ele queria justamente manifestar o quê? Qual era o plano original, e continua sendo o plano original do Senhor? Salvar os perdidos, curar a alma, para que tenham vida eterna com ele. Então, a igreja que é de Jesus entende isso. Então, enquanto eu vou falar do amor de Jesus para alguém, apresentar o único caminho para a salvação, e se ali tiver alguém enfermo, o Espírito Santo, que já foi liberado sobre a minha e sobre a sua vida, poderá me usar para curar aquele enfermo. Mas o propósito não é a cura, é a salvação da alma. E existem igrejas que estão propagando e se autopropagando como curadores, que não é a igreja do Senhor. Eu creio nos milagres, eu creio no que o Senhor liberou, mas eu creio que o fim não é a cura, o fim é a salvação da alma. Esse é o plano de Deus. É só você avaliar, querido, querida, é simples. Onde Jesus estava, as multidões cercavam Jesus, amém ou não? Mas cercavam ele por quê? Por causa dos milagres. Quem é que não quer andar perto de um homem desse, que cura toda a enfermidade? Não vou gastar mais dinheiro com remédio, com médico. Vou colar nesse Jesus.
Chega ali, ele manda a enfermidade embora mesmo. E quando eu estou com fome, ele pega 5 pãezinhos, 2 peixinhos, ele multiplica e alimenta uma multidão. Eu quero esse homem perto de mim. Quando Jesus prega o primeiro sermão duro, todos abandonam ele. Quando confronta, quando coloca na parede, quando diz, vocês estão me seguindo pelos sinais, pelo pão, pelo peixe, pelas curas. Mas Jesus está dizendo, não é por isso que eu quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês me sigam, sabe por quê? Porque eu vim salvar vocês do inferno. É isso, filho. A igreja de Jesus entende isso. Tem milagre na igreja de Jesus? Tem, todo dia, toda hora. Mas o milagre não é o importante. O milagre muitas vezes ele acontece, sabe para quê? Para que desperte a fé de alguém. E aí quando estava lá Jesus sendo julgado, e aí Pilatos doido para soltar Jesus, mas também querendo politicamente ficar bem com o povo, ele traz o pior dos bandidos, estava condenado à morte, chamado Barrabás, e ele fala assim, agora eu vou salvar Jesus, né? Porque quem vai escolher Barrabás? Esse homem aqui é bom, cura, liberta, multiplica pão e peixe, faz milagres tremendos, só fala de amor. E esse camarada aqui já matou, já fez isso, já fez aquilo. É um perigo para a sociedade. E aí ele lança para o povo. Quem é que vocês querem que seja solto? Barrabás. E o que eu faço desse Jesus? Crucifica-o. A multidão que andava atrás de Jesus por causa dos milagres mandou crucificar Jesus. Entenderam isso, filhos? Milagre, sinais, mover do Espírito, a igreja do Senhor tem, porque Ele liberou sobre a igreja, amém? Mas quando a gente olha esse texto de Marcos, é muito interessante, porque ele está dizendo isso, então eles foram por todas as partes pregando e anunciando o Evangelho. Anunciando a Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o propósito, é o fim da igreja, anunciar a Cristo. E enquanto nós vamos, os milagres vão acontecer. Amém? Cuidado, filho, não sai atrás de movimentos. Cuidado com esses moveres do Espírito que não gera fruto, que não tem salvação de almas. Cuidado com esses moveres que não tem palavra fundamentada. Existe palavra muito rasa e muito oba-oba, muito movimento, muito sapatinho de fogo, sem fundamentação da palavra. Cuidado, estamos vivendo os últimos dias. Há um tempo sim de buscar, de crescer, de ter intimidade com o Senhor, mas na palavra, fora dela, é perigo. E aí eu quero fechar em Atos capítulo 2. Eu quero apresentar qual era o estilo de vida dos primeiros cristãos, da igreja do Senhor. Atos 2, versículo 37. Perceba uma coisa, de 37 a 40, a princípio. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo o que, igreja? Salvai-vos desta geração perversa. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, como estilo de vida dos primeiros cristãos, é que havia uma direção para a salvação da alma deles. Se você lê o contexto, o Espírito Santo desce, a promessa de Joel, capítulo 2, 28 a 30, se cumpre em Atos aqui, em Pentecostes. E Pedro agora, cheio do Espírito, ele prega o seu primeiro sermão, com uma autoridade tremenda da parte de Deus, numa língua que todos entendem, como vocês estão me ouvindo e me entendendo aqui, Pedro estava pregando, com unção e autoridade. E no meio do sermão, as pessoas já estavam incomodadas, porque o Espírito estava movendo ali, e elas interrompem Pedro e perguntam a Pedro e aos apóstolos, o que nós temos que fazer para sermos salvos? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus já pagou o preço, já morreu na cruz por você, filho. Então a igreja de Cristo, os primeiros cristãos, eles começam a dar direção para a salvação, diga amém. E você não vê nessa pregação, filho, nada anormal. Não estava acontecendo curas, não estava acontecendo milagres, não estava acontecendo língua estranha, não estava acontecendo nada, estava acontecendo a pregação pura do Evangelho. Jesus morreu na cruz por nós. E houve salvação naquele dia. E aí eu continuo lendo, porque aqueles que receberam a direção para a salvação em Cristo, no verso 41, diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado, sem pressão, sem lavagem cerebral, sem nenhum malabarismo, só com a pregação da palavra, aqueles de bom grado, que estavam sendo convencidos pelo Espírito, eles receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja, diga amém. Sabe o que é ser agregado? Eles foram batizados, filho. É o ide do Senhor, que nós lemos em Mateus. Eles começaram a fazer parte dessa igreja através do batismo. Então aqueles que são salvos, eles são orientados ao batismo. E de bom grado eles receberam a Cristo e foram batizados e fizeram parte da igreja do Senhor. Mas vamos continuar lendo. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lembra da autoridade, filhos? Eles não perseveravam na doutrina deles, dos achismos deles. Eles perseveravam na doutrina dos líderes deles, dos apóstolos. Porque esses apóstolos tinham recebido do próprio Senhor Jesus. Eu não faço do meu jeito, eu não conduzo da minha maneira. Sabe por que existe tanta igreja? Porque cada um quer uma igreja do seu jeito. Aí sai e abre uma igreja para ele do jeito dele. Alguém se rebela lá contra ele, vai abrir uma outra igreja a partir daquela do jeito dele. Mas o texto é muito claro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, ou seja, confirmando, foi Cristo que nos mandou. Tem sinais sim, tem maravilhas sim, tem cura sim. E nesta igreja também tem tudo isso, amém ou não? Versículo 43 e 4. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Verso 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe o que eu vejo aqui nesta igreja, como estilo de vida dos primeiros cristãos? Que havia unidade entre eles e perseverança.
Eu não estou unido com vocês hoje, quarta-feira. Eu estarei unido com vocês em todo momento de culto e adoração. Vai ter dia que eu vou querer ficar em casa, como alguns ficaram hoje. Mas eles não desistiam, eles perseveravam contra isso. Estou com uma dorzinha de cabeça hoje. Eu acho que eu não vou não, eu vou lá porque eu quero estar com meus irmãos. E porque nessa comunhão a presença de Deus vem e Ele nos visita de uma maneira sobrenatural, Ele tem palavra para nós. Então o estilo de vida era o quê? Se reunir todos os dias, no templo e nas casas. Igreja em células. Igreja nas casas. Igreja aqui no templo. Eles tinham esse tempo e tinham prazer na comunhão. Não levanta a mão não, mas quem não foi na célula ontem ou segunda-feira? Pensa nisso, filho. Não faz sinal, porque eu não quero expor ninguém. Mas o estilo da igreja de Cristo é ter prazer na comunhão, em estar juntos, em se reunir. Fazia parte do dia a dia deles, estar juntos. Não abre mão por qualquer coisa. E aí, como resultado, está o verso 47 de tudo isso. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Quando a igreja está unida, e ela é a igreja de Jesus, a presença do Senhor no meio da unidade e perseverança atrai os perdidos, os pecadores. E eles vão ser salvos, porque o Senhor vai trazer as pessoas. Olha a projeção. Começou com 12, um se perdeu, ficou 11. Nesses 12, que depois Judas sai fora, vai para 70, porque nesse período ele divide os discípulos de 70, de 2 a 2, 70 deles, a Bíblia diz isso. Depois eles chegaram a 120, depois a 500, depois a 3.000, nessa pregação de Pedro, e hoje nós fomos alcançados porque eles deram continuidade a isso, amém? E muitos outros precisam ser alcançados. Hoje existem milhares e milhares de salvos por Cristo Jesus espalhados pelo mundo afora, mas existem muitos que precisam conhecer a Jesus, e só a igreja de Jesus é que pode fazer isso. Cadê o Ives? Faz um barulho santo aí. É muito importante conhecer a igreja de Jesus Cristo, pois só assim nós poderemos ver aonde nós estamos falhando como igreja. Se eu não conheço, eu vou continuar errando sem saber. Mas se eu conheço a igreja de Jesus, eu posso realmente fazer uma análise da minha vida. Onde que eu estou falhando como igreja do Senhor? Como parte do corpo de Cristo? Feche os seus olhos, por favor. Comece a enxergar com a alma. Quando nós não somos a igreja do Senhor, nós olhamos para o erro e para a falha do outro. Mas quando eu faço parte da igreja de Cristo, eu olho para mim e pergunto: Senhor, onde eu estou falhando? Aonde eu estou falhando? O que eu preciso melhorar até para ajudar os meus irmãos? Aonde você está falhando, querido? Está falhando no entendimento de quem é a igreja? Talvez você estava pensando que a igreja era do homem, era do pastor A ou B, do irmão que está aqui há mais tempo. Mas hoje você entende que a igreja é do Senhor. Ele a fundou e Ele edificou as pedras vivas que somos nós sobre Ele mesmo, que é a rocha, a pedra principal. Talvez você esteja falhando em reconhecer a autoridade da igreja. Talvez você está querendo que seja do seu jeito a igreja e parou de ouvir o líder espiritual.
parou de realmente dar atenção à voz do profeta que Deus colocou aqui para dar direção à sua vida. E talvez tenha até falado do profeta, criticando que o profeta talvez não está fazendo do seu jeito, da maneira que você quer. Onde você tem falhado? Talvez no estilo de vida, na unidade, na perseverança, ter prazer em estar junto na comunhão. Queridos, estamos vivendo os últimos dias. Somos a geração que verá a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. O Senhor te ama. O Senhor ama a igreja dele. O Senhor não quer que ninguém se perca. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a igreja de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, mova-se neste lugar. Vem sobre nós. Libera sobre nós um entendimento. Tira das nossas vidas toda a resistência. Só o Senhor, Espírito Santo, é que pode nos convencer e nos levar a um choro de arrependimento, a um quebrantamento diante do Senhor. Meu Deus, sei, ó Pai, a minha limitação, sei da minha incapacidade, mas sei também que o Senhor me escolheu para esse tempo, para estar neste lugar. Ouça o meu clamor, Deus. Abençoa a tua igreja. Cubra a tua igreja com o sangue de Jesus. Proteja o teu povo dos falsos profetas, falsos ensinamentos. Traga de volta aqueles que estão se perdendo, que estão no outro extremo, Deus. Traga-os para a centralidade da tua palavra. Deus, eu clamo ao Senhor que possamos viver como os primeiros cristãos, na unidade e na perseverança desta unidade, porque queremos cair na graça das famílias dessa cidade. Queremos que eles olhem para nós e vejam Cristo em nós. Vejam que existe um povo que se ama, que se importa, que tem prazer em estar junto, que tem alegria na adoração, no cultuar e celebrar o teu nome. Espírito Santo, este tempo é teu. Nós só nos rendemos diante do teu agir e do teu mover. Completa a obra no meio da tua igreja. Derrama sobre nós de uma maneira toda especial nesta noite. E ajuda-nos a ver aonde nós estamos falhando, porque queremos corrigir as nossas falhas nesta noite diante do Senhor. Nós oramos, Pai, pela tua igreja neste lugar. Oramos por aqueles que nos visitam nesta noite. Oramos por esta cidade, Pai. Abençoe Ibatiba. Oramos pelos nossos governantes. Que o temor do Senhor caia sobre eles todos os dias, para que eles não saiam da tua presença. Oramos, ó Deus, por cada família desta igreja, desta cidade. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Guarda-nos do mal, do maligno, do homem mau. Proteja-nos e cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Oramos agradecidos, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, amanhã às 18 horas, desperta Débora. Quem comprou aquela Bíblia? Levanta aí, quem tem ela aí. Algumas irmãs têm essa Bíblia aí, ó. Opa, aqui do meu lado aqui, algumas lá, ok. Chegou mais. Então quem quiser pode procurar na secretaria com a irmã Maria José, que tem mais Bíblias lá.
Bíblia, né? R$15, uma Bíblia de graça, né? Investimento tremendo. E na verdade nós não estamos vendendo Bíblias, tá? Mas é porque ela chegou num preço tão bom e muitas irmãs gostaram da Bíblia e já não tinha mais. Então estou avisando que chegou e você pode procurar lá na secretaria. Ou agora também, irmã Maria? Cadê a irmã Maria? Está aí não, né? Sumiu? Está aí? Está escondida aí? As Bíblias estão aí? Não, né? Ok. Amanhã, 19h30, treinamento de líderes, encerramento do módulo 1, última semana e continuidade, módulo 3. Estaremos falando no módulo 3 amanhã sobre cura interior. Então você que faz parte do módulo 3, não falte. Sexta-feira nós estaremos saindo para o nosso terceiro retiro de líderes. E eu quero dar uma palavra aos supervisores, aos líderes e auxiliares, que são esses que estarão participando desse retiro. Nós colocamos na carta da célula o seguinte: você que tem carro e que tem vaga, ofereça carona. E você que precisa de carona, peça carona. Amém? O irmão Edinho vai com a van. E eu vi no grupo algumas pessoas que têm carro se oferecendo para ir na van. Não, filho, vão deixar esse espaço para quem não tem carro. Ok? Então você que tem carro tem que trazer o seu carro e falar: eu tenho tantas vagas no meu carro. Sobrou carro na hora? Amém, glória a Deus. Vamos nos unir e alguns carros podem ficar. Então eu preciso que você que tem carro com vaga e você que precisa de uma carona, que você entre em contato hoje, defina isso hoje. Não deixa para sexta-feira ficar ligando com quem que eu vou. Já defina agora, ok? Quem precisa de carona que está aqui hoje? Fica em pé aí. Fica em pé. Irmão Roland, irmão Mateus, irmã Priscila, irmã Raquel. Ok? Por enquanto, 3 aqui. 4 aqui. O pessoal, irmã Eunice, pessoal de Santa Clara. Pode sentar, por favor, obrigado. Então, filhos, você que tem a irmã Gilson e a irmã Helenice também. Então, você que tem carro, viu esses irmãos e tem vaga lá, procura eles. Assim, você pode ir comigo, no meu carro tem tantas vagas, ok? Aí, a gente pode deixar a Kombi aqui para atender os irmãos no domingo. Então, não precisa levar a Kombi. A Kombi é o último caso, a gente vai levar a Kombi se não tiver jeito. Mas coloque o seu carro aí à disposição. E você já viu os irmãos que precisam de carona aí, tem os irmãos de Santa Clara também que precisam. Então vamos tentar definir isso de hoje para amanhã, para sexta-feira estar tudo correto. Nós vamos sair às 18 horas, ok? 18 horas em ponto, a gente precisa estar saindo daqui, porque tem um horário a cumprir lá. Então não vamos ultrapassar esse horário das 18. Se vocês conseguirem se programar até antes, podem sair. Então nós não vamos estar saindo numa caravana não, ok? Para que não fique essa questão de um esperar, porque todos sabem onde é. Então quando saiu, vai saindo um atrás do outro, mas vamos seguindo a viagem, né, numa direção de Deus, dirigindo, né, com prudência. Orem antes de sair. Eu vou sair um pouco mais cedo com o grupo que vai comigo, porque a gente tem que preparar alguma coisa para receber vocês lá. Mas vocês estejam aí organizando essa saída aqui, 18 horas em ponto. Bom, Jonas. Rapaz, meus irmãos, nós vamos estar para o retiro, mas o irmão André e a irmã Mauricéia, né, convida a igreja para o aniversário do seu filho, né, o primeiro aninho. É na quadra, lá no São José de Irupi. Se você quer saber a dimensão onde a nossa igreja está chegando, né, você não tem nada para fazer no sábado, então vai lá, né, 7h30, quadra de São José do Irupi. Você vai pegar o asfalto, né, tem ali as 3 pontes, né, nós estiver passando e parece que a terceira ponte, aí tem uma entradinha, você vai andar mais uns 2 a 3 quilômetros, está chegando na quadra de São José do Irupi. A irmã Mauricéia, o irmão André, convida todos, né,
lá para o aniversário do seu filhinho. Vai estar pregando lá a irmã Deia, mas o pastor Adalto vai estar pregando lá, o Alfredo vai estar fazendo louvor, né? E vai lá, se você, né, dá uma força ao pessoal lá, nós vamos estar, né, no retiro, mas você pode dar uma força ao pessoal lá, em nome da nossa igreja, né? Amém. Eles são novos membros, foram batizados no último batismo que nós tivemos. Então vamos dar um apoio, né, a esta família, adorando ao Senhor. Fique em pé onde você está. E depois dessa oração nós estaremos louvando ao Senhor. Eu já quero agradecer a presença de todos os irmãos, irmãs, todos aqueles que nos visitam nesta noite. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, que eles possam sair daqui, debaixo da tua graça e da tua proteção. Nos dê uma noite abençoada, e enquanto estivermos dormindo esta noite, Pai, o sono tranquilo, guardado e protegido pelo Senhor, nós cremos que o Senhor que não dorme estará a preparar para nós mais um dia. Leva-nos em paz, nos dê um restante de semana na tua presença, abençoado pelo Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Vamos louvar e não vá embora sem abençoar esses irmãos aí.